Esta é uma narrativa de resistência, dor e o inesperado laço de lealdade entre um ser humano vulnerável e a natureza bruta, no coração do sertão brasileiro, onde o sol não perdoa e o silêncio é a única companhia. Acompanharemos a jornada de uma vida que foi descartada por quem deveria protegê-la, mas que encontrou abrigo sob a guarda de uma criatura que não conhece o preconceito, apenas o instinto de cuidar. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O calor não é apenas uma temperatura aqui, é uma presença física. Ele pesa sobre os ombros, entra pelas narinas como poeira quente e faz a visão tremer no horizonte. Eu não tinha palavras ainda, não tinha nomes para as coisas que sentia, mas eu sentia tudo. O chão sob minhas costas era duro, uma crosta de terra ressecada que parecia querer sugar a pouca umidade que restava no meu corpo miúdo. Eu estava envolta em um tecido grosso, de cor de terra, que pinicava minha pele sensível. O cheiro era de suor antigo e de um desespero que eu ainda não sabia nomear. Meus olhos, pequenos e úmidos, tentavam focar no vulto que se afastava. Era um homem. Eu não sabia que ele era meu pai. Para mim, ele era apenas a montanha de força que, momentos antes, me carregava de um jeito brusco, sem o balanço doce que acalma o choro. Ele caminhava para longe, as botas levantando uma poeira fina que demorava a descer. Ele segurava um chapéu de abas largas na mão, e a camisa branca dele, manchada de terra nos cotovelos, parecia brilhar contra o marrom do mundo ao redor. Ele não olhou para trás, nem uma vez. O som dos passos dele, o impacto do couro contra o chão rachado, era o único ritmo que eu conhecia, e ele estava desaparecendo. Eu tentei gritar. Minha boca se abriu, um pequeno buraco de fome e medo. E o som que saiu foi um choro agudo, fino, que parecia ser engolido instantaneamente pela imensidão da caatinga. O sertão é um lugar que não devolve ecos para quem é pequeno. O sol do meio-dia estava exatamente acima de mim, uma brasa gigante que me obrigava a fechar as pálpebras com força. Através da pele fina dos meus olhos, eu via tudo vermelho. O calor começou a arder. A sede, uma sensação de lixa na garganta que eu nunca tinha sentido antes, começou a se manifestar. Eu estava sozinha. Ou era o que o homem pensava ao me deixar ali, entre galhos secos e retorcidos que pareciam garras saindo da terra. O motivo? Eu só entenderia muito tempo depois, através de sussurros e histórias contadas ao pé do fogo. Eu era uma menina em uma terra que ele acreditava só pertencer aos homens de braços fortes e corações de pedra. Para ele, eu era um fardo, uma fraqueza, um erro da natureza que precisava ser devolvido ao pó. Mas o silêncio não durou muito. Entre o som do vento assobiando nos espinhos dos mandacarus, surgiu outro ruído. Não era o passo pesado e rítmico do homem que fugia de sua própria consciência. Era algo mais leve, porém mais firme. Um som de 4 batidas. Um trote lento e cuidadoso. Eu senti uma sombra cobrir meu rosto. O alívio foi imediato. O sol escaldante deu lugar a uma penumbra fresca. Abri os olhos devagar, lutando contra o brilho, e vi uma silhueta imensa pairando sobre mim. Não era um monstro. Era uma criatura de pelagem branca, tão alva que parecia uma nuvem que tivesse descido do céu para me proteger. O cavalo. Ele se aproximou com a cabeça baixa. Suas narinas eram grandes, escuras e úmidas. Senti o sopro de sua respiração no meu rosto. Um ar quente, mas vivo, com cheiro de capim seco e vida. Ele soltou um bufo baixo, um som vibrante que fez o chão sob mim tremer levemente. Eu parei de chorar por um segundo, hipnotizada por aquele olho grande e escuro que me observava. Havia uma inteligência ali, uma curiosidade mansa. Ele não me via como um fardo. Ele não me via como um erro. O animal deu um passo curto, ficando exatamente entre mim e a direção de onde vinha o sol mais forte. Ele se tornou minha árvore, meu telhado, meu escudo. Eu podia ouvir o estalar das articulações dele e o movimento da cauda espantando as moscas que já começavam a se aproximar de mim. Ele abaixou o focinho novamente e tocou, com uma delicadeza impossível para um animal daquele tamanho, a ponta do meu nariz. O toque era aveludado, úmido. Naquele momento,
O medo que me sufocava deu lugar a uma conexão estranha. Eu estiquei meus dedos pequenos, que mal conseguiam fechar uma mão completa, e tentei tocar os pelos brancos de seu focinho. O mundo ao redor era hostil. Meu pai já era apenas um ponto invisível no horizonte, mas eu não estava mais entregue à sorte. O cavalo, que meu pai usava para o trabalho duro e que muitas vezes era tratado com o mesmo desdém que eu, decidiu que seu trabalho agora era outro. Ele ficou parado, estático, uma estátua de carne e osso contra a vastidão cruel. Eu sentia o calor da areia por baixo e a proteção da sombra por cima. A fome ainda roía por dentro, e a sede começava a fazer minha língua grudar no céu da boca. Mas o pânico tinha ido embora. Eu não sabia quanto tempo teria, ou se alguém viria me buscar. No sertão, a morte é rápida para quem não tem defesa. Mas eu tinha um guardião. O cavalo olhou para o caminho por onde o homem tinha ido e soltou um relincho alto, potente, que cortou o ar como um chicote. Foi um som de desafio, como se ele estivesse avisando ao mundo e àquele que me abandonou que o lugar onde eu estava agora era solo sagrado. Ele voltou a atenção para mim, baixando o pescoço de forma que sua crina longa e branca roçasse no tecido terracota que me envolvia. Eu fechei os olhos de novo, exausta pelo esforço de chorar e pela intensidade do dia. O som da respiração do animal se tornou meu acalanto. Cada vez que ele soltava o ar, eu sentia que ainda pertencia a este mundo. O chão continuava quente, o sertão continuava seco, mas sob a sombra daquele cavalo branco, eu descobri a minha primeira lição de sobrevivência. Às vezes, o sangue nos abandona, mas a alma de quem não fala uma palavra pode nos salvar. O sol começou a baixar lentamente, transformando o céu em uma ferida aberta de cores laranjas e roxas. As sombras se alongaram e o frio da noite do deserto começou a espreitar. O cavalo não se moveu. Ele permaneceu ali, firme, como se estivesse fincado na terra, enquanto eu, Maria Sol, enfrentava minhas primeiras horas de vida em um mundo que me queria morta, mas que me deu um protetor inesperado. Essa jornada de sobrevivência está apenas começando e as dificuldades no sertão são implacáveis. Você acha que o cavalo conseguirá manter a pequena Maria Sol segura durante a noite? Deixe seu comentário abaixo, curta o vídeo e se inscreva para não perder o que vem a seguir. O sol, que antes era um carrasco sobre a minha cabeça, começou a mergulhar atrás das serras de pedra, deixando para trás um rastro de sangue no céu. No sertão, a transição entre o calor sufocante e o frio cortante da noite é rápida, como se a terra soltasse um suspiro de exaustão. Eu ainda estava ali, pequena e envolta no meu tecido terracota, sentindo a textura da areia mudar sob o meu corpo. A quentura do chão, que antes me queimava, agora começava a se dissipar, dando lugar a uma frieza que subia pelas minhas costas, arrepiando minha pele fina. O cavalo, que eu passaria a conhecer como alazão, embora sua pelagem fosse o branco mais puro que o olho humano já viu sob o luar, não se afastou 1 centímetro. Ele era uma muralha viva. Conforme a luz sumia, os sons da caatinga mudavam. O silêncio do meio-dia era substituído pelo estalar dos galhos secos se contraindo com o resfriamento e pelo som de pequenos seres que despertavam para a caçada. Eu sentia o medo vibrar no ar. Era um medo instintivo, o medo de ser presa, de ser nada diante da imensidão. Minha garganta estava seca, uma dor constante que me fazia emitir pequenos gemidos roucos. Eu não tinha mais forças para o choro escandaloso do início da tarde. Meus pulmões ardiam a cada respiração de ar seco. Foi então que senti o movimento do animal. Ele se ajoelhou. Não foi um tombo. Foi um movimento planejado, lento, com a graça de quem carrega um tesouro de vidro. Ele encostou o corpo grande e quente contra o meu lado esquerdo, criando uma barreira contra o vento que começava a soprar, trazendo o cheiro de terra e espinhos. O calor que emanava dele era como uma fogueira. Eu rolei instintivamente para mais perto daquele flanco poderoso, buscando a vida que pulsava ali. O cavalo soltou um suspiro profundo, e eu senti o movimento de suas costelas subindo e descendo.
Aquilo se tornou meu berço. Naquela escuridão quase total, onde apenas as estrelas brilhavam com uma intensidade que parecia querer furar o céu negro, eu não estava mais sozinha. Mas o perigo no deserto brasileiro não dorme. Perto dali, algo se movia entre as macambiras. O som era um deslizar sutil, quase imperceptível, mas as orelhas do alazão giraram como radares. Ele ergueu a cabeça bruscamente, as narinas dilatadas, farejando o perigo. Eu sentia a tensão nos músculos dele. Um rosnado baixo, vindo de algum lugar nas sombras, fez meu coraçãozinho disparar. Uma jaguatirica, talvez, ou apenas um cão do mato faminto, atraído pelo cheiro de um ser humano vulnerável. O animal não hesitou. Ele não fugiu para salvar a própria pele. Em vez disso, ele soltou um relincho curto e seco, batendo uma das patas dianteiras com força contra o chão. O impacto ecoou pela terra rachada como um tiro. Era um aviso. Aqui não. Ele se manteve em guarda, o pescoço arqueado, protegendo o pequeno monte de pano que era eu. O predador, percebendo que aquela presa tinha um defensor de 500 quilos de músculo e fúria protetora, recuou. Ouvi o som das patas se afastando, o mato seco estalando sob o peso da derrota. A noite avançava e o orvalho começava a cair, depositando gotículas finas sobre a crina do cavalo e sobre o meu rosto. Eu abri a boca, tentando capturar aquela umidade mínima. Minha língua, pesada pela sede, sentiu o toque frio da água da noite. O alazão, com uma inteligência que desafiava a lógica humana, inclinou a cabeça e lambeu meu rosto de forma suave. A umidade de sua língua me deu um breve alento, um segundo de alívio na tortura da desidratação. Eu não sabia que, naquele momento, na casa de barro a alguns quilômetros dali, minha mãe chorava escondida nos fundos da cozinha, acreditando que eu já não pertencia mais a este mundo. Ela não sabia da força do animal que ela mesma alimentava com sobras de milho. Ela não sabia que a natureza estava corrigindo a crueldade do homem. Eu adormeci por intervalos curtos, sempre acordando com o toque da cauda do cavalo, que balançava ritmadamente para manter os insetos longe de mim. Cada vez que eu acordava, via as estrelas em posições diferentes, mas o cavalo continuava lá, uma sentinela branca na escuridão. Ele estava cansado. Eu podia sentir pelo modo como sua cabeça pesava às vezes, mas ele se recusava a fechar os olhos por completo. A sobrevivência de um recém-nascido no sertão sem leite ou água é uma corrida contra o relógio. O sol viria de novo em poucas horas, e com ele, a ameaça de queimar o que restava de mim. Eu precisava de mais do que proteção. Eu precisava de um milagre que me tirasse daquela areia. O alazão parecia saber disso. Ao sentir os primeiros raios de luz cinzenta no horizonte, ele se levantou com cuidado, certificando-se de não me atingir com os cascos. Ele olhou para mim, deu uma volta lenta ao meu redor, e então olhou para a direção oposta àquela que meu pai tomou. Ele parecia estar decidindo o próximo passo. Ele sabia que, se ficássemos ali, o deserto nos devoraria lentamente. Eu estendi a mãozinha no ar, agarrando o nada, e ele tocou minha palma com o focinho úmido. A conexão estava selada. Eu era dele, e ele era meu. O dia estava começando, e a verdadeira prova de resistência estava prestes a testar os limites daquele laço improvável. A luz do segundo dia não chegou com suavidade. Ela rasgou o horizonte como uma lâmina de fogo. O cinza da madrugada rapidamente se transformou naquele azul metálico e sem nuvens, o sinal de que o sertão não teria misericórdia. Eu sentia minha pele arder, não apenas pelo sol, mas pela falta de água. Meus lábios estavam secos, rachados, e cada vez que eu tentava chorar, o som saía como um chiado sufocado. Eu estava morrendo, e mesmo sem entender a morte, eu sentia a vida se esvaindo em cada respiração curta. O alazão estava inquieto. Ele não era mais a estátua da noite anterior. Ele andava em círculos ao meu redor, as patas batendo na areia, levantando uma poeira que me fazia tossir. Ele olhava para mim e depois para a imensidão de cactos e pedras. Ele sabia que a sombra dele não seria suficiente hoje. A temperatura subia a cada minuto, transformando o ar em uma fornalha. Foi então que ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele se aproximou e, com uma precisão que nenhum treinamento humano poderia ensinar, usou os dentes para prender a dobra superior do tecido terracota que me envolvia. Ele não me mordeu. Ele apenas pinçou o pano grosso com firmeza.
Senti meu corpo ser içado do chão. Por um momento, o balanço me assustou e meu coração bateu contra as costelas como um pássaro engaiolado. Mas, assim que senti o calor do pescoço dele sob o pano, um estranho instinto de confiança me calou. Ele começou a andar. No início, era um passo cuidadoso, testando o peso e o equilíbrio. Eu balançava de um lado para o outro, suspensa pela força da mandíbula daquele animal majestoso. Ele não estava indo para casa. Ele sabia que o homem que me deixou ali não era a salvação. Ele seguia o cheiro da água, um instinto milenar que guia os bichos na seca. Caminhamos por horas. Eu via o mundo passar de cabeça para baixo. As pedras brancas, os xique-xiques espinhosos, as carcaças de gado que não tiveram a mesma sorte que eu. O sol castigava o lombo do alazão, e eu via o suor escorrer pelos seus pelos brancos, transformando-os em uma superfície prateada e úmida. Algumas gotas de suor dele caíram sobre o tecido, e eu, em um ato de puro desespero, tentei sugar aquela umidade salgada. Era o único sustento que eu tinha. De repente, o cavalo parou. Ele soltou um relincho longo, um chamado que parecia implorar aos céus. Estávamos diante de um pequeno riacho seco, onde apenas um fio de lama restava entre as pedras. Ele me colocou no chão com uma delicadeza extrema, sob a parca sombra de uma jurema. Vi quando ele começou a cavar a terra com as patas dianteiras. Ele golpeava o chão seco com fúria, as pedras voando, até que, no fundo do buraco, um pouco de água barrenta começou a brotar. Ele não bebeu primeiro. Ele esperou. Com o focinho, ele empurrou a terra úmida para perto de onde eu estava. Eu não conseguia beber como um animal, mas o frescor daquela lama perto do meu rosto baixou minha temperatura. O alazão bebeu apenas o suficiente para continuar, seus olhos grandes nunca saindo de cima de mim. Ele parecia estar ouvindo algo que eu não ouvia. Longe dali, o som de um motor velho começou a tossir no meio da caatinga. Era um caminhão-pipa, ou talvez o jipe de um vaqueiro vizinho. O cavalo ergueu as orelhas. Ele me pegou novamente pelo tecido, ignorando o próprio cansaço, e começou a trotar em direção ao som. Cada solavanco doía no meu corpo frágil, mas eu sentia que aquele animal era meu único fio condutor com o mundo dos vivos. Minha visão começou a escurecer. O cansaço da fome e da desidratação estava vencendo a minha vontade de lutar. A última coisa que me lembro daquele capítulo da minha vida foi o cheiro forte de couro e suor do alazão, e o som de vozes humanas gritando ao longe, surpresas ao verem um cavalo branco carregando um embrulho de pano no meio do nada. O destino estava prestes a cobrar o preço da crueldade do meu pai, e o alazão estava pronto para me entregar abraços que, finalmente, me quisessem. O som do motor ficou mais alto, acompanhado pelo ranger de molas de ferro e o estalo de pneus sobre o cascalho. Era uma caminhonete antiga, carregada de galões de água e ferramentas de roça. No volante estava o seu Zé do Carmo, um homem cujas rugas no rosto pareciam os próprios caminhos rachados da caatinga. Ao lado dele, sua esposa, Dona Maria, segurava um terço de madeira, rezando para que a seca não levasse o pouco que lhes restava. Quando o alazão surgiu no meio da estrada de barro, seu Zé pisou no freio com tanta força que o carro deu um solavanco, levantando uma cortina de poeira sufocante. "Valei-me, Nossa Senhora! O que é aquilo, Zé?" gritou Dona Maria, benzendo-se rapidamente. O cavalo parou diante do para-choque enferrujado. Ele não recuou. Ele inclinou a cabeça, baixando o pescoço exausto até que o embrulho que carregava tocasse o chão com suavidade. Ele soltou o pano, soltou um suspiro profundo que pareceu esvaziar todo o seu corpo, e desabou de joelhos, vencido pelo cansaço extremo. Seu Zé desceu do carro, o facão na bainha batendo na perna. Ele se aproximou com cautela, achando que o animal estava doente ou louco. Mas quando ele viu o tecido se mexer levemente e ouviu o chiado fraco que saía da minha garganta, o homem parou, como se tivesse levado um choque. "Zé, é uma criança! É um bucho de gente, Zé!" Dona Maria já estava fora do carro, correndo com as mãos trêmulas. Ela me pegou nos braços. O calor do corpo dela era diferente do calor do alazão. Era um calor de cuidado humano, de cheiro de sabão de coco e alecrim. Ela me olhou com horror ao ver minha pele vermelha de sol e meus lábios brancos. Quem faria uma ruindade dessa?
Abandonar uma inocente no meio do nada? Isso não é coisa de cristão, é coisa do cão. Ela exclamava, enquanto molhava a ponta de um lenço na água fresca de uma moringa e passava delicadamente nos meus lábios. O alazão, mesmo deitado, esticou o pescoço para ver onde eu estava. Ele soltou um relincho baixo, quase um sussurro, como se estivesse entregando a responsabilidade da minha vida para aquelas mãos calejadas. Seu Zé olhou para o cavalo e depois para o rastro que o animal tinha deixado na areia. Ele era um homem do mato. Ele sabia ler a terra. Ele viu que o cavalo vinha de longe, do lado das terras do coronel. O homem que todos sabiam ser amargo por não ter herdeiros homens. Esse bicho salvou ela, Maria. Esse cavalo é um anjo de 4 patas, disse seu Zé, tirando o próprio chapéu em sinal de respeito ao animal. Eles me levaram para a pequena casa de taipa deles. O caminho foi um borrão para mim. Fui banhada com água morna, envolta em lençóis limpos e alimentada com colheradinhas de leite de cabra misturado com um pouco de mel. A vida começou a refluir para as minhas veias. A dor da sede foi substituída por um sono profundo, o primeiro sono em que eu não sentia medo de não acordar. Enquanto eu dormia, seu Zé e o alazão criavam um vínculo próprio. O homem tratou as feridas nas gengivas do animal, causadas pelo esforço de me carregar por quilômetros, e lhe deu o melhor capim que tinha guardado. Mas o perigo ainda rondava. Naquela noite, na penumbra da sala, seu Zé sussurrou para a esposa. Se o dono desse cavalo descobrir que a menina tá viva, ele vem buscar. E se ele a deixou para morrer, ele não vai querer que ela conte a história. Precisamos decidir o que fazer. Eu era uma sobrevivente, mas agora eu era também um segredo. Um segredo que o sertão guardaria sob o olhar atento de um cavalo branco que se recusava a sair de perto da janela do quarto onde eu descansava. Os dias no sertão não passam. Eles pesam. 3 dias haviam se passado desde que o alazão me entregou aqueles estranhos de coração de ouro. Minha pele, antes em carne viva, começava a cicatrizar, deixando uma marca leve nos ombros, uma lembrança eterna do sol que tentou me apagar. Eu bebia o leite de cabra com avidez, agarrando os dedos grossos de Dona Maria com uma força que a fazia chorar de emoção. Zé, olhe só esses olhos, dizia ela, enquanto me ninava na rede de algodão cru. São olhos que já viram o fim do mundo e decidiram voltar. Mas a paz era frágil. Do lado de fora, o alazão não descansava. Ele se recuperara rápido, sua pelagem voltando a brilhar como calcário sob o sol. Mas ele permanecia em alerta. Ele não pastava longe. Ficava sempre perto da cerca de estacas, olhando para o norte, para a direção das terras do homem que me abandonou. Sempre que ouvia um galope distante ou o som de uma carroça, ele soltava um bufo baixo, as orelhas em pé, como se avisasse a seu Zé que o perigo não tinha desistido. Naquela tarde, o medo ganhou forma. O som de cavalo se aproximando fez o alazão relinchar com uma fúria que eu nunca tinha ouvido. Não era o som de proteção de antes, era um som de guerra. Seu Zé, que estava consertando um arreio no alpendre, levantou-se devagar, a mão buscando o cabo do facão por puro hábito de defesa. 2 homens apareceram na curva da estrada. Vestiam couro curtido, chapéus de aba quebrada e traziam o semblante fechado de quem cumpre ordens amargas. Eram capangas do meu pai. "Ô de casa!" gritou o mais velho, sem descer do cavalo. "Estamos procurando um animal que fugiu das terras do patrão. Um bicho branco, de porte grande." Seu Zé caminhou até o limite do terreiro, o rosto uma máscara de indiferença sertaneja. Ele sabia que mentir para aqueles homens era como brincar com cascavel, mas ele olhou para trás, para a porta da casa onde Dona Maria me escondia contra o peito, e não hesitou. "Passou um bicho branco por aqui sim, uns 2 dias atrás", mentiu seu Zé com a voz firme. Mas estava com sede, meio tresloucado. Seguiu direto para o rumo do riacho seco, na direção das serras. O capanga olhou para o alazão, que estava parado sob uma sombra de juazeiro, alguns metros atrás da casa. O cavalo estava estranhamente quieto, como se entendesse o jogo de vida e morte que estava sendo jogado. "Aquele ali não é o bicho do patrão?" perguntou o segundo homem, apontando para o alazão. "Aquele? Não, senhor", respondeu seu Zé, soltando uma risada curta e seca. "Aquele ali é meu desde potro. Meio manco, serve para pouca coisa, mas me ajuda no transporte da lenha."
O do patrão era de raça, não era? Esse meu aqui é pé duro puro. Os homens se entreolharam. O alazão, em um movimento de inteligência quase humana, baixou a cabeça e começou a mancar levemente enquanto caminhava para trás da casa, fingindo uma debilidade que ele nunca teve. Os capangas, cegos pela própria arrogância e pressa, deram de ombros. Se o patrão souber que a gente perdeu o rastro daquele cavalo e do que ele levava, vai ter sangue, resmungou o capanga. Eles deram meia volta e partiram, levantando uma nuvem de poeira que entrou pela casa, fazendo-me tossir. Dona Maria tapou minha boca suavemente, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O perigo tinha passado por cima de nós como uma nuvem de gafanhotos, mas não tinha ido embora para sempre. Naquela noite, não houve cantoria de grilos que trouxesse paz. Seu Zé entrou, sentou-se à mesa e olhou para o candeeiro que balançava. Eles vão voltar, Maria. O pai dela não quer só o cavalo. Ele quer ter certeza de que o deserto fez o serviço. A gente não pode mais ficar aqui. Eu, no silêncio da minha inocência, olhei para a janela. Lá fora, sob o luar prateado, os olhos do alazão brilhavam. Ele sabia. Nós sabíamos. A fuga estava apenas começando, e o sertão, que quase me matou, agora teria que ser o nosso esconderijo. A decisão de seu Zé foi tomada no estalar de um graveto. No sertão, quando o medo se torna concreto, o único remédio é o movimento. Não podíamos esperar pelo amanhecer. A luz do dia é uma delatora que mostra cada rastro na areia. Dona Maria, com as mãos trêmulas, mas o coração firme, começou a preparar uma trouxa pequena. Ela colocou ali um pouco de farinha, rapadura, o meu leite de cabra e o terço que nunca a abandonava. Zé, para onde vamos? Perguntou ela, a voz baixa como um sussurro de vento. Pro labirinto das serras, Maria, lá onde o carro não entra e onde o rastro se perde nas pedras, respondeu ele, ajustando a sela no lombo do alazão. Eu fui colocada em um tipo de tipóia improvisada, presa ao peito de Dona Maria para que o calor do corpo dela me mantivesse calma. O alazão estava diferente naquela noite. Ele não relinchava, não batia os cascos. Ele parecia entender que o silêncio era a nossa única chance. Ele aceitou a carga. Seu Zé, as trouxas e a nossa esperança, com uma resignação nobre. Saímos pelos fundos, evitando a estrada principal. O chão de pedras soltas sob as patas do cavalo fazia um ruído que, para os meus ouvidos aguçados pelo medo, soava como trovões. Cada galho de jurema que arranhava o couro do alazão parecia um aviso. O frio da madrugada começou a morder, mas eu estava protegida pelo abraço de Dona Maria. O alazão caminhava com uma precisão cirúrgica. Ele evitava as áreas de areia fofa, onde os rastros seriam profundos, e buscava os lajedos de pedra, onde as ferraduras mal deixavam marca. Seu Zé guiava o animal com as rédeas frouxas, confiando mais no instinto do bicho do que na própria visão. Ah, ele conhece o caminho da água, Zé, sussurrou Maria. Olhe como ele aponta as orelhas. De repente, o cavalo parou. Ele estancou no meio de um desfiladeiro estreito. Seu Zé ficou imóvel, a mão indo instintivamente para o cabo do facão. Lá embaixo, no vale, vimos as luzes de lanternas se movendo. Eram eles. Os homens do meu pai não tinham esperado o sol nascer. Eles tinham voltado para conferir a mancadeira do cavalo branco. Ouvimos o som de vozes abafadas e o ladrar de um cão de caça. O alazão soltou um bufo curto e, sem precisar de comando, deu um passo para trás, escondendo-se atrás de um enorme mandacaru. Meu coração de bebê batia rápido, e por um milagre, eu não chorei. Foi como se o espírito do sertão tivesse me ensinado que, naquele momento, o som era a morte. O cachorro lá embaixo pareceu farejar algo no vento, mas o alazão permaneceu imóvel como uma estátua de gesso. O vento soprou na direção contrária, levando nosso cheiro para longe. Os homens continuaram o caminho, xingando a sorte e a escuridão. Estão perto demais, Zé. Maria chorou baixinho. O cavalo vai nos tirar daqui. Confie no branco, disse seu Zé, incentivando o alazão a subir a encosta mais íngreme. Subimos até onde as nuvens pareciam tocar as pedras. O alazão suava. O esforço de carregar 2 adultos e uma criança por uma subida de 45 graus fazia seus músculos tremerem.
Mas ele não parou. Ele encontrou uma fenda na rocha, uma entrada para uma gruta escondida por trepadeiras de São João. Ali, estaríamos invisíveis. Quando finalmente descemos e entramos na gruta, o cansaço desabou sobre todos. Seu Zé desvencilhou o alazão, que imediatamente se deitou, exausto. Eu fui amamentada no escuro, ouvindo apenas a respiração pesada do animal e o gotejar de uma infiltração na rocha. Estávamos vivos, mas o mundo que conhecíamos tinha ficado para trás. Eu não era mais apenas a filha rejeitada de um coronel. Eu era agora a protegida de um fugitivo e de um cavalo que desafiava as leis dos homens. A fome é um bicho que rói por dentro, e na gruta, ela começou a mostrar os dentes. Dona Maria dividia o pouco leite de cabra que restava em pequenas doses, mas eu sentia o desespero dela no modo como suas mãos tremiam ao segurar a caneca de Flandres. Seu Zé passava as horas afiando o facão na pedra, o som metálico de shh ecoando pelas paredes de calcário, como um aviso de que a paz era apenas um intervalo entre batalhas. Zé, a menina está queimando de novo, sussurrou Dona Maria, encostando a mão na minha testa. A febre, aquela velha inimiga do sertão, tinha me encontrado. Sem o sol para me aquecer e com a umidade da caverna entrando nos meus pulmões, meu corpo miúdo começou a lutar uma guerra interna. Eu não chorava alto. Eu emitia um gemido baixo, rítmico, que parecia sintonizado com o gotejar da água no fundo da gruta. O alazão, que até então parecia dormir em pé, virou a cabeça para dentro da caverna. Ele caminhou devagar, os cascos fazendo um barulho oco no chão de pedra, e se aproximou da rede improvisada onde eu estava. Ele soltou um bufo quente diretamente sobre o meu peito, um hálito que cheirava a vida e a esforço. Dona Maria se assustou, mas seu Zé a impediu de afastar o bicho. Deixe, Maria. O bicho sabe o que faz, disse ele, observando com atenção. O cavalo começou a lamber minhas mãos pequenas e o topo da minha cabeça. Sua língua era áspera e quente, e aquele movimento parecia estar puxando a frieza do meu corpo para fora. Por um momento, a febre pareceu recuar, vencida pelo calor animal. Mas o alívio foi interrompido por um som que fez o alazão erguer as orelhas e soltar um relincho de alerta, que seu Zé abafou rapidamente segurando o focinho do animal. Lá fora, vozes. Não eram vozes de homens cansados como as de antes. Eram vozes de caçadores que sentiram o cheiro do sangue. Eu vi um rastro de ferradura naquela subida, coronel. O bicho tá por aqui, e a coisa aí também, gritou uma voz que reconhecemos como a do capanga principal, o coronel. Meu pai estava lá fora. Pela primeira vez, ele mesmo tinha vindo para terminar o serviço. O silêncio dentro da gruta se tornou tão denso que eu podia ouvir os batimentos cardíacos de Dona Maria. Seu Zé se levantou, apagou a pequena brasa que restava da fogueira com o pé e se posicionou atrás de uma rocha perto da entrada, o facão brilhando sob o pouco de luar que filtrava pela fenda. O alazão fez algo extraordinário. Em vez de se encolher no fundo da gruta, ele deu um passo à frente, saindo parcialmente para a luz da lua. Ele começou a bater a pata dianteira contra a pedra, criando um ruído rítmico que não parecia natural. Ele estava tentando atrair a atenção para longe de onde nós estávamos escondidos. Ali, o bicho branco na encosta, gritou um dos homens. Ouvimos o som de tiros. O estampido dentro do desfiladeiro foi ensurdecedor, multiplicando-se em ecos que pareciam vir de todos os lados. O alazão recuou para dentro com um salto, mas não antes de um dos projéteis atingir a parede de pedra na entrada, soltando lascas que voaram sobre nós. Eu soltei um grito, o primeiro choro alto em dias. Achei, o choro vem daquela fenda. A voz do meu pai soou fria, sem um pingo de remorso. Eles começaram a subir a encosta final. Seu Zé olhou para Maria e para mim, um olhar de despedida e de uma coragem desesperada. Mas antes que o primeiro homem pudesse colocar a mão na entrada da gruta, o alazão disparou. Ele não fugiu para o fundo. Ele avançou como um raio branco em direção à saída, usando o peso do próprio corpo para atropelar quem quer que estivesse no caminho. O caos se instalou do lado de fora. Gritos, cavalos relinchando de susto e o som de corpos rolando pelo cascalho. Aproveitando a confusão criada pelo animal,
Seu Zé pegou a trouxa comigo e Maria. Agora ou nunca, pro outro lado da serra, ele ordenou. Saímos da gruta correndo sob a penumbra, enquanto o alazão enfrentava os cães e os homens no meio da escuridão, transformando-se em um fantasma que os perseguia entre as pedras. Eu olhei para trás uma última vez e vi o vulto branco do meu protetor mergulhando no mato fechado, levando os perseguidores para longe de mim. A fuga pela madrugada foi um teste de resistência que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. Sem a luz da lua, que agora se escondia atrás de nuvens pesadas de uma chuva que prometia cair, mas nunca chegava, seu Zé guiava-nos pelo tato. Ele conhecia os espinhos daquela terra pelo nome. Maria, não pare. Se a gente parar agora, o sangue esfria e a coragem vai embora, dizia ele, com a voz falhando. Caminhamos até que o céu começou a ganhar aquele tom de roxo acinzentado que precede o amanhecer. Meus pulmões, ainda cansados da febre, lutavam contra o ar úmido da serra. Foi quando chegamos à Vila dos Esquecidos, um pequeno agrupamento de casas de barro abandonadas por causa da seca extrema de anos atrás. Era um lugar de fantasmas de palha e paredes caídas, mas para nós era o único refúgio possível. Seu Zé nos colocou dentro da casa que parecia mais firme. O teto de telhas de barro estava incompleto, permitindo que as estrelas nos vigiassem. Ele desabou no chão, as mãos sangrando pelos cortes dos gravetos e das pedras. Dona Maria, num ato de puro instinto materno, abriu a trouxa e me ofereceu o último gole de leite, que agora estava frio e ralo. "E o alazão, Zé?" ela perguntou, com os olhos marejados. Ele ficou para trás. "Eu ouvi o tiro, Zé. Eu ouvi." Seu Zé não respondeu. Ele apenas olhou para a porta aberta, por onde o vento trazia o cheiro de poeira e silêncio. O silêncio era o pior. Significava que a perseguição ou tinha acabado em tragédia, ou estava se reorganizando para o golpe final. Passamos horas naquela angústia. Eu, Maria Sol, sentia a falta do calor vibrante do cavalo. O alazão era minha conexão com a vida selvagem que me salvou no deserto. Sem ele, o mundo parecia apenas feito de homens cruéis e fugas desesperadas. Perto do meio-dia, quando o calor voltava a castigar as paredes de barro da vila, ouvimos um som. Não era o motor de um carro, nem o grito de um capanga. Era um som arrastado, pesado. Seu Zé se levantou com o facão em punho, escondendo-se atrás da porta quebrada. Um vulto branco apareceu na entrada da vila. Era ele, mas não era mais o cavalo majestoso de antes. O alazão caminhava mancando pesadamente, a cabeça baixa, a respiração saindo em espasmos de dor. Sua pelagem branca estava manchada por um vermelho vivo que escorria pelo flanco esquerdo. Ele tinha sido atingido. "Meu Deus!" Ele voltou. Sussurrou Dona Maria, correndo para o terreiro. O cavalo parou diante da casa e, com o resto de força que lhe sobrava, soltou um relincho curto e rouco, como se estivesse dizendo que o dever estava cumprido. Ele caiu de lado na terra seca, levantando uma nuvem de poeira. Seu Zé correu para examinar o ferimento. A bala tinha atravessado a carne da perna traseira, mas por milagre não havia atingido o osso. "Ele não voltou sozinho, Maria", disse seu Zé, olhando para o horizonte. "Ele trouxe o rastro deles longe daqui, mas o tempo está acabando. Eles vão seguir o sangue." Naquele momento eu comecei a chorar. Não era um choro de fome ou de frio. Era um choro que parecia entender o sacrifício daquele animal. Dona Maria me levou até ele. Ela colocou minha mãozinha pequena sobre o focinho quente e suado do alazão. O cavalo abriu um dos olhos, me reconheceu e soltou um suspiro profundo. Nós estávamos encurralados em uma vila fantasma, com um protetor ferido e um inimigo que não conhecia a palavra perdão. O meu pai, o homem que me deixou para morrer no deserto, estava chegando, e desta vez não havia mais para onde correr. O sol do meio-dia não tinha sombra na Vila dos Esquecidos. As casas de barro sem teto pareciam caveiras abertas sob o céu azul. O alazão estava deitado no centro de um dos cômodos, a respiração pesada fazendo a poeira do chão dançar. Dona Maria usava tiras de seu próprio vestido para estancar o sangue que insistia em brotar da perna do animal. Eu estava ali, ao lado dele, sentindo o calor que emanava de sua pele, um calor que agora parecia febril. Seu Zé não descansava. Ele subiu no que restava de um muro alto para vigiar a estrada de acesso.
Ele sabia que o rastro de sangue deixado pelo alazão era como uma linha esticada guiando os capangas direto para o nosso esconderijo. Maria, pegue a menina e vá para o fundo da casa, ordenou seu Zé, sem tirar os olhos do horizonte. Eles estão vindo. A poeira está subindo na curva do lajedo. Dona Maria me apertou contra o peito. Eu podia sentir o ritmo frenético do coração dela, um tambor de medo que ecoava no meu próprio peito. Ela se agachou em um canto escuro, atrás de uns potes de barro quebrados. O alazão, sentindo a aproximação do perigo, tentou se levantar. Suas pernas tremiam e ele soltou um gemido de dor que partiu o coração de Dona Maria, mas o instinto de proteção era maior que o ferimento. Ele conseguiu ficar de pé, apoiando o peso na perna sã, e se posicionou entre nós e a porta. O som dos cavalos dos capangas chegou primeiro. Eram 4 homens. Eles pararam na entrada da vila, os animais bufando, impacientes. No centro deles, montado em um cavalo negro de raça, estava o meu pai. Ele tinha os olhos frios, o rosto queimado pelo sol e uma expressão de quem não admite ser desafiado por um animal, muito menos pela sorte de uma criança que ele condenou. Zé do Carmo. A voz dele ecoou pelas paredes vazias, autoritária e cruel. Eu sei que você está aí. Devolva o que é meu, e talvez eu deixe você e sua mulher voltarem para casa em paz. Seu Zé não respondeu de imediato. Ele apertou o cabo do facão, os nós dos dedos brancos. O que é seu, coronel? Gritou seu Zé de volta, escondido pela parede. O cavalo que o senhor maltratou? Ou a vida que o senhor jogou fora no deserto? Aqui não tem nada seu. Aqui só tem o que Deus salvou da sua ruindade. O coronel soltou uma risada seca, sem alegria. Deus não mora no sertão, Zé. No sertão, quem manda sou eu. Rapazes, cerquem a casa. Não quero que ninguém saia vivo daqui. Se o bicho branco reagir, metam bala na cabeça dele. Os capangas desceram dos cavalos e começaram a avançar, os passos pesados esmagando os gravetos secos. O alazão deu um passo à frente, saindo da penumbra. Ele estava manco, coberto de terra e sangue, mas seus olhos ainda tinham aquele brilho desafiador. Ele soltou um relincho longo e potente, um som que parecia convocar as forças da própria terra. Um dos homens apontou o revólver para o peito do cavalo, mas antes que pudesse atirar, seu Zé arremessou uma pedra pesada que atingiu o braço do agressor, fazendo a arma disparar para o alto. O caos começou. Dona Maria começou a rezar alto, o som do terço batendo nas contas de madeira misturando-se aos gritos e aos primeiros golpes de facão contra a madeira da porta. Eu comecei a chorar. Era um choro alto, de puro pânico. O coronel, ao ouvir o som, desceu do seu cavalo negro. Ele caminhou devagar em direção à casa, tirando o revólver da cintura. Ele queria ver o fim com os próprios olhos. Ele queria confirmar que sua fraqueza, o fato de eu ser menina, seria finalmente apagada da história da sua linhagem. O alazão, mesmo ferido, avançou na direção da porta como uma barreira viva. Ele usava o pescoço e a cabeça para empurrar os capangas, ignorando a dor na perna baleada. Ele era o último obstáculo entre a crueldade de um pai e a inocência de uma filha. E o sol, impiedoso, iluminava o palco daquele confronto final que o sertão nunca esqueceria. O coronel parou no portal da casa em ruínas. A luz que entrava pelo teto quebrado criava faixas de claridade que cortavam a penumbra, e ele parecia uma sombra maligna contra o brilho lá fora. Ele olhou para o alazão com um desprezo que beirava a loucura. Para ele, aquele animal não era um ser vivo, mas uma ferramenta estragada que ousou se voltar contra o dono. Saia da frente, o animal maldito, sibilou o coronel, engatilhando o revólver. O alazão não recuou. Mesmo tremendo, com a perna ferida deixando um rastro escuro no chão de terra batida, ele baixou o pescoço e soltou um sopro quente, um aviso de que para chegar a mim, o homem teria que passar por cima de sua carcaça. Seu Zé, que lutava contra 2 capangas no terreiro, conseguiu se desvencilhar e correu para a entrada, o facão em riste, mas foi interceptado por um golpe de coronhada que o jogou contra a parede de barro. Zé, gritou Dona Maria, o choro rompendo sua garganta. O coronel apontou a arma para a cabeça do cavalo. O silêncio que se seguiu foi absoluto, interrompido apenas pelo som do meu choro miúdo. Naquele instante,
algo mudou nos olhos do animal. Não era medo, era uma fúria ancestral, a força de uma natureza que não aceita ser subjugada pela tirania. O alazão, em um esforço final que parecia vir das pedras daquela serra, ergueu-se nas patas traseiras. O relincho que ele soltou foi tão alto e carregado de dor que os capangas no terreiro pararam, aterrorizados. O coronel disparou. A bala raspou o pescoço do cavalo, mas o animal não caiu. Ao descer, o peso dos cascos dianteiros do alazão atingiu o solo com tal força que o chão pareceu tremer. Ele avançou. Não foi um galope, foi uma investida de puro músculo e vontade. O coronel, pego de surpresa pela bravura suicida do bicho, tropeçou nos escombros da porta enquanto tentava mirar novamente. Foi quando o imprevisto aconteceu. O barulho do confronto e os relinchos do alazão tinham atraído algo que o coronel não esperava: a solidariedade do sertão. Pequenos agricultores e vaqueiros das redondezas, que já vinham acompanhando os boatos sobre um cavalo fantasma e o sumiço do bebê, apareceram no topo da colina da vila. Eles não tinham armas sofisticadas, mas tinham foices, enxadas e a força de quem não suportava mais as injustiças daquele homem. "Larga a arma, coronel!" gritou uma voz rouca. Eram mais de 10 homens, liderados por um dos vizinhos de seu Zé, que tinha visto os capangas passarem. O coronel olhou em volta, vendo o cerco se fechar. Ele era um homem de poder, mas ali, entre as ruínas de uma vila que ele mesmo ajudou a empobrecer com suas cercas de terra, ele estava sozinho. Seus capangas, vendo que a situação tinha mudado de lado e que a fúria do povo era maior que o soldo que recebiam, começaram a recuar lentamente em direção aos seus cavalos. "Isso não acaba aqui, Zé do Carmo. Essa menina é minha propriedade." O coronel rugiu, mas sua voz já não tinha a mesma autoridade. Ele tremia, não de medo, mas de um ódio cego que o consumia por dentro. Ele tentou levantar a arma uma última vez em direção à rede onde eu estava, mas o alazão, com um movimento rápido de cabeça, golpeou o braço do homem com o focinho, fazendo o revólver voar para longe, mergulhando na areia fina do terreiro. Humilhado e desarmado, o coronel viu-se cercado pelos homens da terra, cujos olhares eram mais afiados que as lâminas das enxadas. Seu Zé levantou-se, limpando o sangue do rosto. Ele caminhou até o alazão e colocou a mão sobre o pescoço suado e ferido do bicho. "Acabou, coronel. Vá embora. O senhor já morreu por dentro faz muito tempo. Deixe quem quer viver em paz", disse seu Zé, com uma calma que cortava mais que um grito. O coronel deu as costas, montou em seu cavalo negro e partiu sob os assobios e vaias dos vaqueiros. Mas nós sabíamos que ele era como uma cascavel ferida. Ainda tinha veneno, e a sua derrota na Vila dos Esquecidos era apenas o começo de uma guerra que agora envolveria todo o sertão. O alazão desabou novamente, suas forças finalmente esgotadas, enquanto Dona Maria me apertava e chorava, agradecendo a cada santo que conhecia. A poeira baixou, mas a urgência dobrou. Seu Zé do Carmo e os outros vaqueiros que chegaram não perderam tempo. No sertão, a solidariedade é a única moeda que nunca desvaloriza. Enquanto 2 homens vigiavam a entrada da vila, temendo uma volta traiçoeira do coronel, os outros se juntaram ao redor do cavalo. "Ele deu a vida pela pequena", disse um dos vaqueiros, tirando o chapéu de couro. "Nunca vi um bicho com tanto juízo de gente." Dona Maria me colocou num berço improvisado de palha seca dentro da casa, garantindo que eu estivesse segura, e correu para ajudar. Ela trouxe ervas que colhera pelo caminho, aroeira e entrecasca de angico, para fazer uma compressa. Seu Zé, com as mãos trêmulas mas firmes, limpava o ferimento da bala com o resto da água limpa que restava. O alazão soltava gemidos baixos, mas não tentava morder ou fugir. Ele sabia que aquelas mãos, embora calejadas, eram de cura. Eu observava tudo com meus olhos de bebê, sentindo a mudança na energia ao redor. O medo opressor fora substituído por uma determinação coletiva. A Vila dos Esquecidos, por algumas horas, deixou de ser um lugar de fantasmas para se tornar um hospital de guerra. "Maria!" A febre dela voltou. Seu Zé alertou, tocando meu rosto enquanto passava por mim para buscar mais panos. A febre era o fantasma que não ia embora.
O cansaço das fugas e o estresse do confronto tinham cobrado o preço do meu corpo frágil. Dona Maria, dividida entre cuidar do cavalo que nos salvara e de mim, chorava silenciosamente. Foi então que o inesperado aconteceu. O alazão, mesmo prostrado, esticou o pescoço e começou a lamber minhas perninhas que apareciam fora do tecido. A língua dele, ainda quente de esforço, parecia passar um resto de força vital para mim. Olhe, Zé, eles estão ligados pelo destino, sussurrou Dona Maria, benzendo-se. Passamos a noite ali. Os vaqueiros montaram vigília ao redor de fogueiras baixas, cujas brasas brilhavam como olhos de guardiões na escuridão. Eles compartilharam o pouco de comida que traziam, pedaços de carne de sol e rapadura. Naquela noite, aprendi que a família não é apenas o sangue que corre nas veias, mas o sacrifício que se faz pelo outro. O coronel estava longe, refugiado em sua fazenda de luxo, mas ele estava derrotado. Ele tinha o dinheiro, as armas e a terra, mas nós tínhamos o que ele nunca entenderia: a lealdade de um animal e a proteção de uma comunidade que não aceitava mais ser pisada. Ao amanhecer, o milagre se mostrou nas pequenas coisas. O alazão conseguiu apoiar o peso na perna ferida pela primeira vez. Ele não andou, mas o simples fato de ele estar de pé, com a cabeça erguida em direção ao sol que nascia, trouxe um grito de alegria abafado de seu Zé. Minha febre também cedeu, deixando apenas uma lassidão que me fazia dormir em paz. Não podemos ficar aqui para sempre, Zé, disse Dona Maria, olhando para o horizonte. O ódio daquele homem vai cozinhar até ele tentar algo pior. Eu sei, Maria, mas agora não estamos mais sozinhos. O sertão todo já sabe da menina e do cavalo branco. Onde quer que a gente vá, haverá um par de olhos vigiando por nós. Estávamos marcados pelas cicatrizes, físicos e na alma, mas estávamos vivos. O alazão, manco e marcado pela bala, era agora o símbolo da minha sobrevivência. Eu, Maria Sol, começava a entender que meu nome não era apenas por causa do sol que quase me matou, mas por causa da luz que eu trouxera para aqueles que decidiram me salvar. O alazão deu o primeiro passo. Foi um movimento incerto, uma claudicação que denunciava a dor profunda, mas ele se recusava a cair novamente. Ele se aproximou da rede onde eu estava, seus olhos grandes e escuros refletindo a luz da manhã. Ele parecia entender que o tempo de descanso tinha acabado. Seu Zé, observando a determinação do bicho, começou a carregar as poucas tralhas que nos restavam. A notícia vai correr como fogo em rastro de pólvora, Zé, disse Tião, o vaqueiro mais velho do grupo que nos resgatou. O coronel não vai aceitar a desfeita. Ele tem juízes e delegados no bolso. Se ele não puder te pegar pela força, vai te pegar pela lei que ele mesmo inventou. Seu Zé parou, o rosto endurecido pela realidade. Ele olhou para Dona Maria, que me apertava contra o peito como se quisesse me fundir ao seu próprio corpo. Eu não vou deixar ele encostar o dedo nela, Tião, nem que eu tenha que sumir no meio do nada, onde nem o vento encontra o caminho, afirmou seu Zé, com uma voz que não admitia réplicas. Foi decidido ali, entre as paredes de barro, um pacto de silêncio. Os homens que nos ajudaram jurariam que nunca nos viram. Eles voltariam para suas fazendas e espalhariam o boato de que o cavalo e a menina tinham sido vistos atravessando a fronteira do estado, rumo ao Piauí. Era uma trilha de mentiras para proteger a verdade. Enquanto isso, nós seguiríamos pelo Caminho das Pedras Azuis, uma vereda antiga e esquecida que cortava o coração da serra, acessível apenas por quem conhecia os segredos dos antigos tropeiros. O alazão, mesmo baleado, seria o nosso guia. Seu instinto para encontrar veios de água subterrânea era o que nos manteria vivos naquela travessia. Saímos ao entardecer, quando a luz do sol se torna suave e as sombras ajudam a esconder o rastro. Tião e os outros ficaram para trás para apagar qualquer pegada nossa na entrada da vila. O alazão caminhava com uma dignidade que partia o coração. Ele não emitia um único som de dor, embora eu visse os músculos de sua perna tremerem a cada desnível do terreno. Eu, balançando no colo de Dona Maria, observava o céu se transformar em um manto de estrelas. O sertão, que no início parecia meu carrasco, agora parecia ser meu cúmplice. Cada cacto, cada pedra,
Cada sopro de vento parecia estar guardando o segredo da menina que sobreviveu ao próprio pai. O caminho era estreito e perigoso. Em certos pontos, seu Zé precisava segurar as rédeas do alazão com força para que ele não escorregasse nos lajedos úmidos pelo orvalho. O cavalo confiava no homem, e o homem confiava na alma do animal. Havia um entendimento silencioso entre eles. O alazão sabia que sua missão era me levar para longe do monstro, e ele não morreria antes de cumprir esse propósito. De madrugada, paramos em uma pequena gruta escondida por uma cortina de trepadeiras. Seu Zé fez uma pequena fogueira com gravetos secos de catingueira, que quase não produz fumaça. Ali, sob o calor do fogo, ele examinou o alazão novamente. O ferimento estava limpo, mas o esforço estava cobrando o preço. Ele precisa de descanso, Zé, sussurrou Maria, enquanto me amamentava com o pouco que conseguia produzir. Ele está no limite. Só mais 2 dias, Maria. Se chegarmos à vila do Riacho Doce, lá tem um pessoal que pode nos esconder de verdade. É terra de gente que não deve nada ao coronel. Eu estiquei minha mãozinha e toquei o flanco do alazão. O calor dele era reconfortante. Ele abaixou a cabeça e soprou nas minhas mãos. Um gesto que se tornara nossa linguagem secreta. Naquele momento, eu soube que não importava o tamanho do exército do meu pai. Ele nunca teria o que eu tinha ali. Um amor que desafiava a biologia e uma lealdade que não podia ser comprada com todo o ouro do sertão. A jornada até o Riacho Doce exigia cruzar o leito de um rio que, na maior parte do ano, era apenas um rastro de areia, mas que com as chuvas distantes nas cabeceiras da serra, podia se tornar uma armadilha mortal em questão de minutos. O cheiro de chuva fresca vinha do norte, carregado pelo vento frio da madrugada. Seu Zé olhava para as nuvens pesadas com preocupação. Se a água descer antes da gente atravessar, Maria, ficaremos presos entre o rio e as armas do coronel, disse ele, apressando o passo. Eu sentia a urgência no movimento brusco de Dona Maria. Ela me apertava com tanta força que eu podia ouvir o rufar do seu coração. O alazão, percebendo a pressa do seu dono, ignorou a dor latejante na perna e forçou um trote curto. Cada impacto do casco contra a pedra era um choque que percorria seu corpo, mas seus olhos permaneciam fixos no horizonte, onde a vegetação se tornava um pouco mais verde, anunciando a proximidade da água. Chegamos à margem do rio quando os primeiros raios de sol começavam a lamber o topo das montanhas. A água já não era um fio. Era uma correnteza barrenta e rápida que rugia contra as pedras. Seu Zé entrou primeiro, testando a profundidade com um cajado de madeira. A água batia na altura dos seus joelhos, mas a força era capaz de derrubar um homem descuidado. Vamos, Maria, segure na crina do alazão e não solte por nada, gritou ele sobre o barulho da água. Dona Maria hesitou. O medo de me perder naquelas águas turvas era visível em seu rosto pálido. Mas o alazão não esperou. Ele entrou na água com uma coragem cega. O contato do líquido frio com seu ferimento o fez estremecer, mas ele firmou as patas no fundo pedregoso. Dona Maria segurou-se nele, mantendo-me acima da linha da água. No meio da travessia, o desastre quase aconteceu. Uma tora de madeira arrastada pela correnteza atingiu a perna ferida do cavalo. O alazão soltou um relincho de dor pura e vacilou. Por um segundo, ele perdeu o equilíbrio. Dona Maria gritou, e eu senti o respingo frio da água barrenta no meu rosto. Mas o animal, num esforço hercúleo, fincou os cascos dianteiros entre 2 pedras grandes e se impulsionou para cima, recusando-se a ser levado. Enquanto lutávamos contra o rio, um brilho metálico no topo da colina atrás de nós chamou a atenção de seu Zé. Eles nos acharam! Berrou ele. Eram os homens do coronel. Eles não tinham acreditado na mentira da fronteira. Usando binóculos e rastreadores experientes, eles tinham encontrado o rastro de sangue que o alazão, em sua fraqueza, não conseguira esconder completamente. O som de um tiro ecoou e a bala atingiu a água a poucos metros de nós, levantando um jato de lama. O alazão, sentindo o perigo iminente, não apenas se estabilizou como começou a lutar contra a correnteza com uma fúria renovada. Ele nos arrastou para a margem oposta, subindo o barranco com as últimas gramas de energia que possuía. Quando atingimos a terra firme,
Seu Zé cortou as rédeas para aliviar o bicho e nos empurrou para dentro da mata fechada de caatinga virgem. Corram! A vila está logo ali depois daquela depressão. Seu Zé ficou para trás por um instante, derrubando algumas pedras para dificultar a subida dos perseguidores. O coronel estava na margem oposta, furioso, vendo sua presa escapar por entre os dedos mais uma vez. O rio, como se respondesse ao nosso clamor, começou a subir rapidamente, tornando a travessia impossível para os cavalos dos capangas nos próximos minutos. Tínhamos ganhado tempo, mas o alazão estava no limite absoluto. Ao chegarmos às primeiras cercas de arame farpado do Riacho Doce, o cavalo branco parou. Ele olhou para trás, para o rio que tínhamos vencido, e depois para mim. Suas pernas cederam. Desta vez, ele não caiu. Ele se deitou com dignidade, como um rei que entrega sua coroa após a última batalha. Eu fui retirada do colo de Maria e colocada ao lado dele. Meus dedinhos tocaram sua orelha, que ainda se movia para espantar o cansaço. Tínhamos chegado. Mas o preço da liberdade estava escrito em cada respiração curta e difícil do meu salvador. O alazão estava imóvel. A respiração era um sussurro, e seus olhos grandes, ainda que tanto me vigiaram, estavam semicerrados. Seu Zé e Dona Maria não esperaram. O povo do Riacho Doce saiu de suas casas, não com armas, mas com baldes de água fresca, ungüentos de ervas e o coração aberto. Um velho veterinário da região, que cuidava dos bichos por devoção, ajoelhou-se ao lado do cavalo. Esse bicho não é de carne e osso, Zé, disse o velho, enquanto examinava a perna e o pescoço do alazão. É feito de puro propósito. Qualquer outro já teria entregado a alma no meio daquela correnteza. Enquanto cuidavam dele, eu era passada de colo em colo. Pela primeira vez, eu não sentia medo do toque humano. Havia uma doçura nas mãos daquelas mulheres que me banhavam e me vestiam com roupas de algodão limpo. O coronel, do outro lado do rio, era agora apenas uma lembrança amarga, um fantasma que a água barrenta tinha levado para longe. Ele nunca ousaria entrar no Riacho Doce. Ele sabia que ali a lei era outra. Os dias passaram sem que percebêssemos. A história da menina e do cavalo tornou-se a lenda viva do lugar. O alazão, contra todas as previsões, começou a se recuperar. A bala fora retirada, e as feridas cicatrizaram, deixando marcas brancas sobre o pelo já alvo, medalhas de honra que ele carregaria para sempre. Ele passou a andar pelo terreiro da nossa nova casa, ainda com um leve mancar que só o tornava mais majestoso. Eu cresci ouvindo o som dos cascos dele. Minhas primeiras palavras foram sussurradas ao pé do seu ouvido. Eu não era mais a menina abandonada. Eu era Maria Sol, a filha do sertão, protegida pelo mais nobre dos guerreiros. O coronel, diziam os boatos, definhou em sua fazenda, consumido pelo próprio ódio e pela solidão de uma linhagem que ele mesmo tentou destruir, até que suas terras foram divididas entre aqueles que ele antes oprimia. Hoje, quando o sol do meio-dia castiga a terra, eu não sinto mais medo. Eu me sento na sombra do juazeiro e sinto o focinho úmido do alazão tocar meu ombro. Ele está velho agora. O passo é lento, mas o olhar continua o mesmo, atento, profundo e cheio de um amor que não precisa de voz para ser entendido. Chegamos ao fim desta jornada emocionante. Maria Sol e o alazão provaram que o amor e a lealdade são as maiores forças da natureza. O que você achou do destino do coronel e da recuperação do nosso herói de 4 patas? Deixe seu comentário final, sua emoção e sua mensagem para essa pequena sobrevivente. Muito obrigado por acompanhar cada capítulo dessa história incrível. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais narrativas que tocam o coração. Até a próxima. Meu pai biológico me deixou no deserto porque eu era menina. Ele achava que eu era fraca. Mas ele se esqueceu que, no sertão, a vida encontra caminhos onde o homem só vê morte. Ele se esqueceu que a coragem não tem gênero e que a lealdade pode vir de onde menos se espera. Sob a guarda de um cavalo branco e o amor de pais que me escolheram, eu provei que o sol que queima também é o sol que ilumina o caminho de quem se recusa a desistir. A poeira baixou, as cicatrizes fecharam, e a vida, enfim, floresceu no chão rachado.